Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindos. É professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino Região de Mojimirim, Núcleo Pedagógico, professor especialista de currículo, atendendo as disciplinas de Filosofia e Sociologia. Nesse momento, como já bem disse minha irmã Giovana Souza, minha reverência, muito bem pensado, explanado, essa formação de ciências humanas, voltado ao atendimento dos professores especialistas de currículo para desenvolvimento curricular, mas bem como também qualidade de aula, pensando as ciências humanas. Muito bem disse há pouco a Giovana, que nomenclaturou na legislação, na importância da lei que confere a nomenclatura às nossas proposições de trabalho e o relacionamento que temos em relação ao veículo maior que tem das nossas atividades, dos nossos ofícios, em relação ao direito de aprender. Então, nessa forma aqui, eu, professor Marcelo Ferreira, vou recuperar um pouco de uma historicidade do currículo de início, mais à frente, voltar especificamente para a abordagem do currículo de Ciências Humanas, utilizando, sim, os objetivos da atual secretaria, uma secretaria técnica que privilegia a relação de dados, no referencial da aprendizagem maior que é o nosso aluno pelo direito de aprender. E assim, olhando para o escopo sequência, que descende da análise do currículo, observar como esses modulares acompanham no tempo e no espaço a formação em relação aos materiais pedagógicos que possuímos. Hoje temos, para História e Geografia, possuímos um material de extensão, um material físico, mas todos nós, das ciências humanas, possuímos um material digital. E assim, com base nessa estratégia, utilizar pelo plano de aula e o seu planejamento de aula no veículo que vai no tempo e no espaço configurar, o papel da aprendizagem significativa das nossas aulas para o bimestre, nas expectativas das avaliações externas e também das avaliações internas. Então, quero aqui começar pensando que quando da existência do currículo de Ciências Humanas, recuperar aqui que esse currículo foi instrumentado para suas competências específicas, tanto para as humanidades, a comunicabilidade com a BNCC, a respeitabilidade da legislação maior da educação e tudo aquilo que o Estado de São Paulo confeccionou no seu trânsito para o seu currículo. E temos também essa consonância para as disciplinas que fazem parte das nossas ciências humanas, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Em tratando dessa observação, se no começo nós tínhamos lá, eu gosto de denominar, o livro das Ciências Humanas, que era um livro capa preta, o timbre do Estado de São Paulo, Secretaria de Educação. Ali nesse livro, ele continha ali as estratégias e os eixos de cada bimestre e a expectativa de tratamento do tema conteúdo para cada competência e habilidade de acordo com o seu veículo no tempo. Então, tínhamos assim a segurança de estar observando como que andavam as nossas aulas de acordo com o tempo e espaço. Por nossa reivindicação, recepcionamos, sim, 2009 e 2010, o Caderno do Professor, aonde permitiu um trânsito maior de cada tema e conteúdo na veiculação da aula e no trânsito do bimestre. Por assim dizer, por um clamor das nossas expectativas, também nós reclamamos o livro Caderno do Aluno, e assim ocorreu e foi feito. Por assim dizer, esse processo formativo, esse percurso natural, não pôde em nenhum momento ser reduzido no caderno do aluno. Mas precisamos chamar a atenção de que o currículo é maior e o veículo de atitude para suas competências e habilidades no tempo e no espaço reivindicavam a formação de acordo do bimestre. Então, olhando para esse currículo de formação espiralada, ou seja, que merece o seu aprofundamento, que tem a sua expectativa progressiva do conhecimento, há um processo dialógico entre o conhecimento que é de princípio, de início, o que há na previsão desse conhecimento, para o seu aprofundamento, ou seja, o desenvolvimento de habilidades contemplado numa situação muito espontânea de aquisição de conhecimento mediante o processo dialógico. Por assim dizer, a nossa expectativa e a preocupação naquele momento, eu estou falando da década passada, nós estávamos sim
preocupados na abordagem de não muita repetição, da abordagem de contextualização credenciada no tempo e no espaço. Então, eu gosto de dar esse segmento para que nós, nas ciências humanas, possamos agora entender do presente e futuro e compreender que a proposta pedagógica, os seus componentes curriculares 2025, evidenciam o cortejamento de que é necessário promover uma formação intelectual do estudante cidadão, como assim o era desde a sua formação do currículo paulista, e assim agora com maior preocupação que esse cidadão crítico tenha consciência e identidade, possa estabelecer o seu pertencimento, né? O que fala Edgar Morin todo e sempre, né? O nosso filósofo francês, ou seja, o antropoético que estamos fazendo aqui enquanto humanidade e os princípios pelo qual nós nos vamos transitar para esse processo, né? Ou seja, precisamos cuidar da Pachamama, né? Dessa Gaia, né? De toda essa condição de que estamos num espaço e habitamos um espaço e precisamos ser dialógicos com ele, porque precisamos viver e sobreviver. Então, identificar a continuidade de comunidade é pensar nessa identidade planetária, como diz muito bem a nossa reverência a Edgar Morin. Então, o desenvolvimento, né, desses componentes curriculares voltado para esses contextos históricos, para esses contextos filosóficos, sociológicos, geográficos, que estão num processo de refletir as estruturas sociais, políticas, culturais e econômicas nesse mundo de redor, nesse mundo do contemporâneo. E aí sim, abordar a questão do sujeito, abordar a questão do objeto, a contribuição significativa que temos para essas condições do contemporâneo, para ofertar para todos aqueles que nos pertencem, aos mais novos, aos da melhor idade, esse diálogo propositivo em relação a observar que o estudo das humanidades nos pertence todo e sempre, a olhar para essa complexidade da atualidade e se sentir e se permanecer na condição da dignidade humana, da empatia, do respeito à diversidade, do pan, do pluri e muito mais, de uma forma, como dizia agora há pouco, o antropoético, né? O ser quanto raça, mas também o entendimento e compreensão do seu princípio e a sua responsabilidade na participação do tempo presente, ou seja, a construção de uma sociedade inclusiva e democrática. Então, como estratégia, como veículo principal e de princípio, estabelecer a formação das humanidades, das ciências humanas, para o seu desenvolvimento curricular sobre esses princípios e sobre as suas bases. Até aí, muito manso, muito tranquilo, a gente entende essas situações que nos orientam. Para compreender como nós nos relacionamos com um todo, aonde a gestão pedagógica ela tem um diálogo em cada uma das suas proposições e das suas irmandades que se relacionam com o todo para perguntar para onde vai a escola, para onde vai a educação e qual o projeto que nós temos de educação para a nossa escola, eu estou dizendo, para a nossa unidade escolar. E aí se perguntar que os indicadores dizem respeito a essas respostas. A abordagem para saber das avaliações externas, né? No caso, SAEB, SARESP, a prova paulista que veio para nos assessorar de um processo de princípio, de início, para todos os bimestres, configurar aqui aquilo que de melhor podemos fazer com o Provão Paulista seriado. Os nossos alunos vão para as universidades, no convênio estabelecido, onde vão ingressando ou vão competindo ou vão se estabelecendo num processo de seleção, sobretudo com soberania, porque assim estamos tratando o ciclo básico da educação com essa premiação de eleger os nossos, como desde ontem, por amanhã e sempre, para o ciclo da graduação, para a oportunidade do mercado de trabalho edificante, na sabedoria, na inteligência. Então, olhar essa complexidade da gestão pedagógica na proposta em que seus instrumentos de indicadores de qualidade são balizadores de análises daquelas situações que eu venho falando aqui, confeccionando aqui, em relação às avaliações externas, como também
a decorrência da nossa avaliação interna, a decorrência do nosso fluxo, da assiduidade, da frequência dos nossos alunos. E contar, sim, com uma articulação da escola-comunidade. Contar muito mais de uma escola que privilegie e possa entender e compreender que o ambiente de aprendizagem faz bem a um coletivo de ações que descende do currículo, que vai ao encontro da gestão escolar, que permite à escola ser e estar num processo de formação, como é esse espaço dialógico que trazemos aqui aos professores, aos docentes, a heroínas e heróis do tempo contemporâneo, que estamos militando nas ciências humanas e trabalhando as humanidades, na nossa vivência da busca pelas nossas aulas e do nosso encontro da luta para a continuidade de fazer aquilo que escolhemos como a condição maior das nossas vidas, que é o gosto e o saber pelo gosto, para poder desaguar naquilo que o filósofo sabe, o amor ao saber. Então, olhando para esse movimento que gestão pedagógica, gestão escolar, observar esses relacionamentos é sim olhar para balizadores que dizem que o currículo como o estado central, né, o dínamo desse processo. Olhar para os indicadores, avaliações externas e internas. Olhar para a sua proposta pedagógica e perguntar esse ambiente de aprendizagem e perguntar e cortejar os instrumentos pelos quais nós estamos referendando essas possibilidades. É isso que eu estou atestando aqui, que é fundante para, de início, iniciarmos aqui um processo de diálogo, um processo de saber pensando. Eu aqui me coloco também como um docente do aprender a aprender, para justamente nos corrigindo num processo de se pensar aquilo que estamos fazendo dos nossos ofícios. Então, observar e se indagar, né? Qual é a nossa escola, né? Quais são esses indicadores? Olhar para a régua do SAEB, emprestar a qualificadora dos resultados dos simulados em língua portuguesa e identificar e perceber as habilidades relacionadas à compreensão, à visualização dos textos, a indicação das informações precisas nesses textos, emprestar desses instrumentos, que são as avaliações externas, aquilo que possamos possibilitar condição necessária para a evolução das nossas aulas. Então, olhar para os indicadores externos é também procurar espelho, para que nós possamos fazer, né, o destravamento do enunciado, o destravamento da questão, para que nosso aluno chegue para ler e contemplar aquilo que se pede de acordo com o excerto, com o texto, com o imagético que está na prova e saber se colocar precisamente na possibilidade do acerto, na possibilidade de fazer aquela oportunidade a sua melhor oportunidade, de se fazer o racional, o lógico. E aí sim, depende de estratégias para estabelecer essa veiculação. Então, eu estou aqui, sim, chamando o foco para a atividade escolar da aprendizagem, onde promover conhecimentos é o principal veículo dessa abordagem, nessa estrada, aonde levamos, sim, a cada instante, a cada movimento, o desenvolvimento de competências e habilidades, aonde os alunos enfrentam situações de fragilidades, incertezas, inseguranças e problemas do mundo real, né? Não podemos não deixar de transitar nessas condições. Lembrava agora há pouco Edgar Morin, os 7 saberes necessários para a educação do futuro. O enfrentamento de incertezas, inseguranças e instabilidades nos geram a oportunidade de ofertar um novo amanhecer, a nova oportunidade e ofertar, sim, a reflexão crítica, na atitude crítica. Então, olhar para essas condicionantes e perceber que a nossa proposta pedagógica, hoje estabelecida pela SEDUC, COPED, EFAP e DAVED, são instrumentos pelo qual a Secretaria nos oportuniza a formação para melhor nos estabelecermos e nos situarmos como um processo dialógico e formativo. Então, esse espaço que eu falava, que a Giovana trouxe agora há pouco a abordagem, né? Se existimos e temos o currículo como grande veículo das temáticas e dos conteúdos das habilidades para nos servir de orientação, e o escopo sequência, aquele fundamento
que, na medida do tempo, eu vou fazendo a abordagem e, melhor ainda, olhar para esse escopo sequência como a base do que é relacionado no material digital, do que é trabalho continuado no material digital e material físico, o material de extensão, para poder perceber como que o planejamento da aula está para processos de escolha e, sim, naquilo que a secretaria vem evidenciando na palavra essencialização, para verificar e perceber que precisamos transitar entre os tempos. Muitas das nossas proposições, estamos na aula 4 do bimestre, vamos nos servir da aula 20, de algum conteúdo, e sim fazer as operações para racionalizar e melhor transitar com o conhecimento de acordo com o processo. Entendo que a tarefa nada fácil, mas o nosso domínio de conteúdo é nessa minha consignação de conceitos aqui que quero ir buscar esse encontro, porque eu só posso acreditar na nossa inteligência, essa oportunidade de fazer essa gestão do tempo, essa gestão de pensar o espaço da aula, como muitas das vezes a coisa que chegamos para todos os dias e planejado e alicerçado e muitas das vezes não se desenvolve. É preciso que na nova aula eu possa me rearticular e conseguir dar fluidez para aquilo que fiquei impedido, embarreirado na aula passada. Temos que trabalhar com as contingências. E é por isso que devemos contar, todos humanos, sou professor do eu já sei para o eu não ser, para o infinito. Contar com a oportunidade de engajamento dos nossos alunos. Aqueles que estão lá, pelos quais se realiza o nosso ofício. E aí sim, promover, e muitas das vezes, o encontro das interdisciplinariedades, essa interdisciplinariedade pelo qual nós conversamos com outras disciplinas do nosso campo e verificamos que há trânsitos formativos, que operações que podemos qualificar e se utilizar o casamento delas para transitar nos nossos temas e conteúdos. Cabe até uma metodologia diversificada, o seminário, a abordagem da construção textual, a abordagem de videoaulas, a devolutiva através do imagético, da utilidade do audiovisual. Enfim, nós vamos transitando nessas metodologias alternativas para nos facilitar a essência do nosso labor, a essência do nosso ofício. Então, entender que a prática de potencializar essa experiência formativa, ela é constante e é uma experienciação do eu, do individual, mas que também troca no coletivo. E é por isso que muitas das vezes, como qualidade de aula, agora assistindo aos nossos coordenadores, aos nossos gestores escolares e, por excelência, em algumas oportunidades de ATPC, nós configuramos pensar a escola para poder levar, sim, com os mais novos, os indicadores, né? O mapa Saresp 2024, o lançamento do nosso objetivo meta, como foi qualificado no tempo e espaço e como estamos nessa série que estamos hoje. Estávamos no 9º ano, o ciclo do fundamental, hoje somos primeiro. Né? Ou seja, observar esses processos, como que essas decorrências dos indicadores nos ofertam potencializar e agir de acordo com a eleição de competências e habilidades que estão, sim, nas carências, nas defasagens, naquilo que precisa ser, na recomposição, na recuperação contínua, o processo de diálogo e de fazejamento dos nossos trabalhos. Então, olhar para o acompanhamento das nossas boas práticas, e aqui queremos trocar sim, né? Nós temos os nossos e-mails institucionais, o marcelo.ferreira@educacau.sp.gov.br. Estamos aqui para esse processo dialógico na Diretoria de Ensino, região de Mojimirim, estabelecidos para poder, sim, relacionar que a todo tempo, o tempo todo, estamos corrigindo os materiais e é através do portal de atendimento que façamos as necessidades e, na nossa inteligência, ofertar uma melhor abordagem de acordo com esses princípios e também ser convocados, ser movimentado pelas nossas unidades escolares, através da sua gestão pedagógica escolar, para dialogar com os nossos docentes, para fazer pensar aquelas estruturas que nos facilitam esse processo dialógico do aprender sempre, do aprender significativamente. Então,
olhando esse processo de acompanhamento, né, para essa coisa do desenvolvimento curricular, que é a abordagem da aula, né, na sua interpretação, no seu questionamento, utilizar das humanidades, o que nós entendemos e compreendemos do presente e passado, para poder se situar do presente e futuro, um campo de constante discussão, debate e transformação, e cortejar e tratar que nada é estático. Então, ofertar essas possibilidades através de demasiadas fontes que possamos fazer no plano de aula e o seu planejamento. E aí volto e retomo também aquela abordagem de olhar o escopo sequência na relação imediata com o material digital e sim o material físico por sua extensão, para verificar esse eixo de construção para a facilidade do trânsito das aprendizagens que precisamos no bimestre. Porque, ora, vem a avaliação prova paulista, agora a segundo bimestre. Ora, vem o próximo simulado do SAEB. E assim, nesses entendimentos, desses indicadores, também possuímos as avaliações internas das nossas disciplinas, as avaliações bimestrais. E que vamos cortejar, sim, com a família, com a comunidade, com pais e responsáveis, essas expectativas da presença na sala de aula, da presença na escola e do rendimento escolar. Então, olhar para esse espaço formativo e saber que todos os nossos temas possuem uma obrigatoriedade. Giovana sabiamente já apontou em relação aos temas transversais, os temas de inclusão, os temas que estão na legislação maior, que nos permite direitos humanos, combate a bullying, relações intergeracionais, cultura afro-brasileira e indígena, ou seja, educação ambiental, olhar para essas situações, olhar para as situações de aprendizagem na respeitabilidade maior e para ciências e tecnologias, ciências humanas, perdão, e sociais aplicadas, olhar para o ensino médio, a consonância com a BNCC, é esse veículo que o escopo nos trouxe para poder saber que dentro daquelas 32 habilidades, 6 habilidades específicas, nós estamos na abordagem do currículo paulista. E sim, olhar para aquilo que está evidenciado nas demandas sociais do contemporâneo. É o ponto de princípio, muitas das vezes, da aula, do tema do mês. E nisso espelhar cada tema e conteúdo no veículo que possamos transitar e não fechar questão, não ser dogmático, mas permitir sim o espaço da inteligência, o espaço democrático de aprendizagem, o espaço de audição, de fala e de respeitabilidade. Então, quando nós estamos tratando o cortejamento dessa oficina de sabedoria que são as nossas aulas, nós queremos dizer que trabalhando habilidades centrais, que elas estão no escopo sequência, permite o fazejamento das aulas de acordo com o material didático e, fim, o material físico por sua extensão, quando as disciplinas de História e Geografia os têm. Dentro desse movimento, olhar, sim, para os temas norteadores e saber que essas abordagens, a cada bimestre, ela vai ter um privilégio. Então, por assim dizer, filosofia, para o segundo bimestre, abordará 3 sequências didáticas, onde a cada aula compõe uma sequência, uma função que se desempenha, mas também que se relaciona com o todo. Olhar também para que, exemplo, sociologia, né, para segundo bimestre, vai utilizar 3 a 5 aulas com os mesmos blocos de referenciais para justamente ofertar um trânsito e veículo nas aulas naquilo que é proposta, que a secretaria evidenciou no que é essencial. E assim, trabalhar, sim, o uso e utilidade do escopo sequência, olhando para aquelas habilidades, esse processo dialógico que as habilidades estão evidenciadas e os temas na qual nós devemos ter a interpretação, mas ter o jogo necessário na feitura da aula para o objeto do conhecimento, para o seu conteúdo e para o objetivo da aula nesse planejamento. Então, olhar para esses instrumentos como uma forma, em princípio, das mais interessantes, é praticar
o que a Secretaria nos trouxe mês passado em São Paulo, no EFAP, numa formação de desenvolvimento curricular, mês de março, final de março, nós tivemos lá, sim, um referencial na taxonomia de Bloom, ou seja, o objeto que vamos construindo de patamar em patamar, né? Daquilo que está no relembrar, rememorar, no reconhecimento, para a compreensão, para o próximo patamar. Na aplicabilidade e veiculação desses conhecimentos, degrau acima. E assim, os desdobramentos e as vinculações das partes na análise. Próximo degrau, o da avaliação, onde eu começo a julgar as informações, produzir conexões dessas ideias. E, por fim, o ato criativo, onde eu passo a compor o todo no novo, ou o olhar para o contextual. Então, olhar para essa relação de que se encontra um processo conceitual que a Secretaria está se utilizando para essa relação de olhar para o currículo através do escopo sequência e dos materiais didáticos, são materiais pedagógicos, o didático digital e o físico se utiliza para essa condição. E aqui, sobretudo, aquelas advertências que vamos fazer todo e sempre, para justamente nos proteger e nos auxiliar das situações do cotidiano, né? Ou seja, eu privilegiar apenas um material, né? Nós estamos dizendo aqui que não há supressão, há sempre valor agregado, há sempre conjugação de valores. Olhar sim, né? O privilégio que temos, currículo, escopo sequência, material digital, material físico. Olhar também para a expectativa que temos os livros, né, didáticos que nos facilitam e muito e sempre o processo de pesquisação, o processo de coleta de dados, o processo de facilitação dos textos. Ou seja, esse movimento pelo qual está no recurso humano, no inteligível. E é por isso que eu disse aqui que o nosso mandamento maior para essa condição é a inteligência de nós, docentes, heróis e heroínas do contemporâneo, que estamos nesse ofício. Ou seja, evitar a todo e sempre, né, a cópia do slide que está sendo exibido do material digital, a cópia pela cópia. Precisamos uma conceituação de contexto? Sim, uma conceituação de um contexto e a significação de um conceito. Mas vamos vincular essas condicionantes para oferecer, sim, nos nossos registros, a efetiva tradução daquele ofício. Porque, muito bem, no senso comum, muitas das vezes os reclamos nos chegam que os nossos alunos estão indo para assistência de televisores na sala de aula, coisa que nós sabemos que não é, mas utilizamos sim de alguns conceitos. Não podemos ter somente a individualização dos materiais. É essa advertência que estamos tratando aqui. Na situação de que evidenciar a aula prática e cortejar um resultado avaliativo, é sempre importante essa parceria, porque diz respeito à atividade que o nosso aluno faz, que diz respeito à busca, ao instigamento, à investigação daquele conteúdo, tema, e que traz uma devolutiva. Da mesma forma que quando se aplica a avaliação, se aplica o processo avaliativo, a devolutiva mais que necessária como forma de respeito, mas, sobretudo, pela legislação maior que está no direito de aprender. Então, não façamos do conteúdo, do tema, um processo de pinceladas, um processo de condicionamento de passagem de telas ou condicionamento de leituras muito rápidas. Possamos, através desse plano de ação no tempo, possamos, através do plano de aula, observar as vinculações que temos que fazer e que são necessárias no essencial e ofertar ao nosso aluno o processo de agregar valor naquela inteligência. Mas não jamais existir a palavra supressão, né? A palavra corriqueira, né, do trânsito dos materiais digitais, como por exemplo. Precisamos sim, o plano ele é o veículo. E muitas das vezes olhar para essas contingências. Muitas das vezes aquilo que não conseguimos fazer numa oportunidade, a tradução de outra, ou seja, o relacionamento de uma nova aula, a reinserção de alguns dados para corrigir as rotas que são necessárias no tempo para atingir os nossos objetivos. Por isso que o ato do planejamento das nossas aulas
é um ato de estudo intelectual, é um ato importante para diálogo com a gestão pedagógica, para nos ofertar o trânsito do tempo na dosimetria do bimestre, conseguir nos premiar com consignação dos conceitos que estão nas habilidades e nas competências. Então, olhando para essa forma de interatividade, né, da parte diversificada que podemos utilizar em relação às atividades planejadas, vamos assim entender naquilo que possamos realizar de melhor estratégia, naquilo que possamos se situar como um processo de formação, um processo dialógico e conexões de materiais. É para esses instrumentos que muitas das vezes podemos criar os nossos checklists para o plano de aula, para o plano de ação do tempo, para o planejamento das aulas. E olhar assim, como que vamos dar tratamento para conexões de aula? Próximo checklist. Como que vamos progredir de acordo com os objetos e temas e conteúdos? Como que as habilidades fazem o seu diálogo? Como mobilizar metodologias para atingir o envolvimento de todos nós alunos? A educação estática não nos oferta o processo de aquisição dialógico, de debate, de inserção do pensamento, né? Evitar o mecanicismo e sim promover a inteligência naquilo que é fantástico, no instigante, no novo e perceber como isso pode ser daquela forma que nós gostamos, porque nos tornamos professores pelo encantamento das aulas que tivemos dos nossos professores no presente e passado. E aí sim, e por que não pensar os possíveis desafios de acordo a cada etapa, a cada condicionante que eu estou tratando ali, debater e pensar quais os recursos que vou ter em relação às contingências, em relação a alguns temas que são mais desafiadores. Então, eu faço aqui nessa breve videoaula, nessa breve comunicação, a nossa parte de dizer que somos juntos, estamos conectados por um processo formativo e que nesse movimento ainda estamos nesse processo dialógico, uma videoaula, promovendo o encontro e a conexão, para lutar pelas nossas aulas, para que possa os atendimentos do nosso merecimento conseguir ampliar a nossa condição de merecimento. Olhar para os indicadores, ou seja, é muito preocupante olhar para a última prova Saresp e verificar uma regressão das ciências humanas em relação àquilo que tínhamos o privilégio de que ciências humanas havia sim um cortejamento de melhores oportunidades de rendimento escolar. Olhar sim para uma avaliação externa, como também o SAEB, e dialogar e procurar um processo de entendimento que está no cortejamento do que a língua portuguesa obteve, quando fala de vinculação, análise de textos, observação e de relação de contextos dos textos, ou seja, emprestar dessas avaliações aqueles vinculantes que vão fazer com que, na nossa individualização, olhar para a nossa disciplina e procurar os melhoramentos nos contextos de reabordagem, recomposição e a recuperação contínua. Eu me encontro aqui, professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino Região de Mojimirim, Núcleo Pedagógico, estamos sempre prontos a esse processo de pensar juntos, de fazer juntos. Muito obrigado às nossas vidas, muito obrigado a essa existência que nos permite esse espaço dialógico. Um grande beijo, sucesso, até lá. Grande abraço.